Bem, senhoras e senhores deputados, vamos voltar para a quarta audição da nossa reunião da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Quero cumprimentar e saudar o Presidente do Instituto de Desporto e da Juventude, Dr. Vítor Pataco, por estar aqui connosco. Esta audição do Instituto de Desporto e da Juventude surge na sequência do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre os problemas existentes na Federação Portuguesa de Judo relativos ao projeto olímpico. Nós estamos a trabalhar, creio que seja do conhecimento do Sr. Presidente, com uma grelha diferente. Cada grupo parlamentar, começando pelo Grupo Parlamentar requerente, terá 3 minutos para colocar questões. O Sr. Presidente do IPDJ terá 3 minutos para responder individualmente a cada grupo parlamentar e, no final de todos os grupos parlamentares intervirem, o grupo parlamentar requerente, que neste caso é o Bloco de Esquerda, terá mais 2 minutos, com uma resposta também de 2 minutos por parte do Presidente do IPDJ. Assim sendo, damos a palavra ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Presidente. Estas audições já vão longas e há algumas coisas que já podemos ir extraindo daqui. Uma delas é a de que as queixas daquele grupo de atletas da Federação Portuguesa de Judo, que vêm vindo a ser feitas do ponto de vista público já há algum tempo, têm fundamento e merecem a nossa credibilidade. E eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre algumas dessas queixas. Nós sabemos que já houve um inquérito do IPDJ, é na base desse inquérito que está a destituição do Presidente da Federação Portuguesa de Judo. Sabemos também que o processo eleitoral foi impedido, digamos assim, pelo Tribunal e que o Tribunal também considerou que o ex-Presidente da Federação Portuguesa de Judo não tinha idoneidade para se candidatar. A primeira pergunta que eu lhe faço é se, no entendimento do IPDJ dos inquéritos que já desencadeou, se o problema é o Presidente da Federação Portuguesa de Judo ou é a direção e os órgãos sociais da Federação Portuguesa de Judo. E se há inquéritos que estejam a ter como objeto e, digamos assim, como alvo, não apenas a atuação do Presidente, que pelo que nós aqui percebemos concentrava mais funções do que aquelas que eventualmente deveria concentrar, mas também de toda a direção. A segunda questão que eu lhe queria perguntar é se acha razoável que um Presidente de uma federação destituído do seu cargo, utilize o carro da Federação para se dirigir à Assembleia, como o próprio admitiu aqui, que esteja informado sobre todos os aspectos da ação desportiva dos atletas e da preparação dos Jogos Olímpicos e até dos valores que estão, e o próprio admitiu aqui também, que pediu à Federação todos os dados possíveis e imaginários e que se mantém informado e que se mantém a utilizar, parece-nos a nós, recursos, no caso do carro é evidente. Pergunto-lhe se esta afirmação tão clara de que um Presidente que foi destituído por razões de incompatibilidades e irregularidades, se vai haver consequências sobre o facto de estar a utilizar recursos da Federação. A última questão, porque eu sei que vão ser colocadas muitas e eu não quero exceder muito tempo, a minha última questão é se acha que Jorge Fernandes tem condições para ser o que quer que seja no futuro da Federação Portuguesa de Judo. Foi-lhe perguntado diretamente se estava a preparar-se para ser treinador na impossibilidade de se candidatar a Presidente. O ex-Presidente não respondeu. A minha pergunta é se o IPDJ, na avaliação que faz relativamente a todas as irregularidades dos inquéritos que levantou, dos que estão por levantar, daqueles que estão a decorrer, peço uma informação também sobre isso, se acha que este senhor tem condições para manter-se em funções na Federação Portuguesa de Judo, seja como contínuo, como treinador ou como Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Tem a palavra também durante 3 minutos para tentar responder às questões colocadas o Presidente do IPDJ, Dr. Vítor Pataco. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Eu começaria por dizer a dificuldade que tenho em fazer juízos de valor sobre as pessoas. Eu vou tentar cingir-me àquilo que tem sido o nosso trajeto no acompanhamento deste processo
e as queixas que foram levantadas pelos atletas mereceram naturalmente a maior consideração por parte do Instituto, precisamente porque estamos a falar de um lote de atletas, como já foi aqui referido, de expressão muito expressivos no plano nacional e internacional, e, portanto, aquilo que nós temos vindo a verificar é que, efetivamente, uma parte importante das suas queixas, aparentemente, em alguns casos, e explicitamente por aquilo que foi investigado por parte do Instituto, têm razão de ser. Obviamente que, relativamente à questão do Presidente se deslocar de carro, ficámos todos surpreendidos e é uma questão que eu considero absolutamente inqualificável. Sobre esta matéria, relativamente àquilo que é o aparente continuidade do exercício do Presidente da Federação como ex-Presidente, mas em funções, nós questionámos, precisamente, face às declarações públicas que ele fez, questionámos o Presidente da Mesa da Assembleia Geral e ele teve o cuidado de colocar por escrito, ou de informar por escrito, que isso não era verdade. E isso contraria, efetivamente, os relatos que nós temos ouvido e contraria aquilo que nós testemunhámos hoje, ou que foi aqui testemunhado anteriormente pela própria Telma Monteiro. E, portanto, só podemos lamentar e, obviamente, vamos analisar as consequências que se podem retirar dessa situação e dizer que, neste momento, nós, como saberão os senhores deputados, um inquérito está concluído, com conclusões, está uma auditoria em curso, já com alguns resultados, e está a correr também um segundo inquérito que tem por objeto aquilo que está relacionado com questões, com a violação dos critérios de seleção desportiva da própria Federação. Portanto, o Instituto tem acompanhado este processo sempre com uma preocupação de temperar aquilo que é a nossa função fiscalizadora com uma função mais equilibradora e para não prejudicar os próprios atletas e os treinadores. Portanto, temos que ser firmes, por um lado, na aplicação daquilo que é o regime jurídico, daquilo que são as leis, daquilo que é a nossa função fiscalizadora, mas, por outro lado, temos tentado temperar aquilo que é a opção no sentido de não deixar cair um conjunto de preocupações, nomeadamente financiando e houve esse cuidado de perceber se estávamos em condições de continuar a financiar o programa olímpico e as próprias atividades da Federação, precisamente para não prejudicar atletas e treinadores. Relativamente àquilo que é a condição que ele pode ter para exercer funções da modalidade, eu gostava de dizer que as federações são entidades autónomas, têm responsabilidade própria. O próprio Estado português delega e transfere poderes públicos para essas federações e, portanto, devem ser os próprios órgãos federativos, devem ser os próprios agentes das modalidades a penalizar e, eu diria, a expurgar aqueles que consideram que não têm condições para exercer funções na modalidade. E, portanto, essa autonomia e essa avaliação que deve ser feita pela modalidade, diria que não deve ser esquecida neste plano e é isso que está a acontecer, pelo menos pelo que nós estamos a perceber, porque sentimos, efetivamente, há uma preocupação muito grande de diversos agentes, nomeadamente treinadores, atletas, dirigentes e, portanto, a nossa expectativa é que tudo isto se venha a regularizar, porque este é um mau momento não apenas para o judo, mas eu diria para o desporto e para todas as entidades e todas as organizações que têm alguma responsabilidade no desenvolvimento do desporto em Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos dar a palavra ao grupo parlamentar, ao maior grupo parlamentar da oposição, ao grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Barroso. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a atenção. Como senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Instituto Português de Desporto e Juventude, é um gosto recebê-lo nesta casa e queria, obviamente, agradecer
a sua presença e, obviamente, todos os esclarecimentos que possam dar relativamente à questão que hoje temos estado a analisar durante toda a tarde. Senhor Presidente do IPDJ, ouvimos há pouco o Sr. Jorge Fernandes, portanto, Presidente destituído da Federação de Judo, falar sobre as inconformidades na convocação das novas eleições, ou seja, sobre o facto de não ter concordado com as decisões do IPDJ ou mesmo da Secretaria de Estado relativamente a ter havido uma primeira informação em como seria destituído não só o Presidente como a direção da Federação de Judo e, portanto, gostaria de saber a sua opinião relativamente a esta questão que, para nós, se me permite, para nós, Grupo Parlamentar do PSD, estamos a crer que tenha sido uma interpretação distinta, nomeadamente no que respeita ao regime jurídico das federações desportivas. Portanto, porque se uma Assembleia Geral tem uma ação de fiscalização sobre a atuação da direção, não deixa de ser estranho o facto do Presidente ser destituído e todos os membros da direção se manterem e a Assembleia Geral se manter. Quem é que neste momento quer ser candidato a Presidente da Federação Portuguesa de Judo quando vai ter precisamente a mesma equipa? Esta é a primeira questão. Segundo, é se realmente acha do ponto de vista ético se o IPDJ tem alguma opinião sobre a recandidatura de Jorge Fernandes a Presidente desta Federação. Portanto, o senhor Jorge Fernandes diz que reúne condições para tal, que continua a ter o apoio, como tinha até na apresentação das listas que fez para as eleições que supostamente seriam a 19 de fevereiro, o apoio de 41 dos 62 delegados. Portanto, ele diz que continua a ter 80% a 90% dos delegados a apoiá-lo para Presidente mais uma vez e, portanto, aqui temos sérias dúvidas relativamente, do ponto de vista ético, no fundo as dúvidas que temos e as preocupações que temos é o que é que vai acontecer à Federação Portuguesa de Judo, se o IPDJ está a acompanhar, de que forma tem estado a acompanhar ou se tem efetivamente uma opinião sobre esta temática. Também, no fundo, em relação às conclusões de inquérito e da auditoria externa, fez-se um primeiro inquérito, fez-se um primeiro inquérito sobre as ocorrências e o que é certo é que do ponto de vista das preocupações que as atletas transmitiram, gostava de saber, é mesmo uma dúvida que tenho, se o relatório que ainda está o IPDJ a aguardar, se também se vai dar-nos mais alguma informação sobre esta questão, porque, para todos os efeitos, aquilo que aconteceu foi a destituição de um Presidente por incumprimento do artigo 49º e 51º do regime jurídico das federações desportivas e não por aquilo que está a acontecer com as atletas da Federação de Elite do nosso país na modalidade de judo. Portanto, esta é uma preocupação, uma dúvida que gostaria que me pudesse esclarecer. Por último, há queixa, sabe o IPDJ, tem o IPDJ conhecimento de queixas de outros atletas relativamente à Federação Portuguesa de Judo ou só estes atletas agora é que falam sobre estas questões? Para terminar mesmo, portanto, há uma preocupação seguramente por parte do IPDJ que tem acompanhado, fiscalizado, monitorizado e seguramente o vai estar também a fazer relativamente à gestão financeira das verbas que estão atribuídas à Federação Portuguesa de Judo. Pergunto, porque há pouco o Sr. Presidente do Comitê Olímpico de Portugal esclarecia-nos, e bem, relativamente à Bolsa de Atletas, à Bolsa de Treinadores e à Bolsa da Preparação Olímpica. Mas o que acontece nestas bolsas é que não sabemos porque é que, por exemplo, nos relatórios de atividades dos atletas olímpicos, aparecem despesas inerentes ao aluguer de instalações para a realização de estágios em Coimbra, porque os estágios são todos em Coimbra. Então são os atletas que pagam o aluguer do pavilhão de Cernaches para poderem fazer estágios em Coimbra. Sr. Presidente, muito obrigada e obviamente que o Grupo Parlamentar do PSD o que quer é a resolução ou a mitigação deste problema e que consigamos que o judo continue a honrar as cores da nossa bandeira com a dignidade que merece. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Barroso. Tem a palavra para responder o Presidente do Instituto do Desporto e da Juventude, Vítor Pataco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentar ser sucinto e responder a todas as questões que foram colocadas, ainda que algumas tenham alguma complexidade. A primeira, relacionada com aquilo que tem a ver com uma decisão aparentemente contraditória com aquilo que é a opinião do Instituto em matéria de eleições. Efetivamente, o Instituto tem uma posição que é clara, que é muito sustentada do ponto de vista jurídico e, portanto, essa opinião foi aquela que nós transmitimos relativamente às eleições, nomeadamente da necessidade, a partir da destituição do Presidente, de se fazerem eleições de todos os órgãos da Federação e, portanto, é isso que decorre do nosso ponto de vista do regime jurídico das federações. Houve uma providência cautelar, essa providência cautelar não foi interposta contra o Instituto, foi na relação entre uma associação de judo contra a própria Federação e, portanto, a decisão do Tribunal efetivamente deu o primado dos estatutos e considerou que podia haver a eleição apenas para o Presidente. Nós, pese embora não estejamos muito de acordo, não estejamos de acordo com esta decisão, naturalmente temos que a respeitar, apesar de ela não ser uma decisão para ou contra ou para o Instituto do Desporto. Portanto, aquilo que a Federação vai fazer terá que cumprir o que foram as determinações deste Tribunal. Relativamente ao relatório da auditoria, de facto, a auditoria teve um início. Esta auditoria arrancou em 21 de dezembro de 2022, tinha um prazo até 20 de fevereiro de 2023. Esse prazo não pôde ser cumprido porque a Federação não forneceu todos os elementos relacionados com essa auditoria. E, portanto, eu autorizei uma prorrogação até, aqui a pedido do próprio auditor, até, neste caso, 21 de junho, porque nós temos que concluir o processo de auditoria. O ano de 2021 já foi possível ter algumas indicações, apesar de serem preliminares, mas há coisas que são claras. E uma delas é uma coisa que, do ponto de vista da gestão, é tremendamente grave, porque o Presidente da Federação de Judo faz um papel de intermediação no pagamento a árbitros e juízes em competições. Significa que, e faz isto em duas dimensões, por um lado, paga em dinheiro do seu bolso, da sua conta, e depois pede o ressarcimento à Federação, mas, por outro lado, e tão grave também, é que a Federação transfere dinheiro para a conta dele e ele paga em dinheiro portanto, a juízes e árbitros nas competições. Ora, isto do ponto de vista da gestão é uma coisa absolutamente inaceitável, não conheço mais nenhuma situação destas. Imaginem o que é, por absurdo, o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol ou de Atletismo a pagar em dinheiro a partir da sua conta aos juízes, aos árbitros. Portanto, isto é uma coisa absolutamente inaceitável. A auditoria não está concluída. Eu também quero sublinhar uma coisa. Não estamos a falar de desvio de fundos, estamos a falar porque existem documentos de quitação desta entrega de dinheiro. Estamos a falar de uma prática de gestão inaceitável. E esta é a primeira conclusão que existe já de forma clara deste andamento da auditoria e da análise que já foi feita há 2021. Depois existe um segundo aspecto que tem a ver com empréstimos que estão indicados também nesse relatório inicial, em que o Presidente terá emprestado dinheiro à Federação e isso configura também uma má prática de gestão e, no caso concreto, também não existe nenhum suporte legal para o fazer, até porque, a ter ocorrido esses empréstimos, eles terão que ser ou teriam que ser feitos ao abrigo também da lei e, portanto, há um regime especial para isso e isso também não está demonstrado. Portanto, esta auditoria não está concluída. Nós concluímos um dos aspectos que fomos avaliar porque tinha um caderno de encargos muito específico e muito relacionado precisamente com as queixas que as atletas apresentaram, nomeadamente no que toca à duplicação de despesas, e nessa matéria não foram identificadas duplicação de despesas do Programa Olímpico para os outros programas, portanto, nomeadamente as seleções nacionais ou do alto rendimento.
Eu depois poderei explicar isto com mais detalhe, se houver necessidade, mas para já é o que eu consigo dizer. Direi que não vão faltar perguntas sobre o que acabou de dizer. Vamos prosseguir na nossa audição. Vamos dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Soares Monteiro. Obrigado, Sr. Presidente, e cumprimentá-lo e congratulá-lo pela forma exímia como está a conduzir as várias e densas audições do dia de hoje num assunto sempre delicado. Cumprimentar o Dr. Vítor Pataco, Presidente do Instituto Português da Juventude e do Desporto, todos os senhores e as senhoras deputadas e os senhores da Comunicação Social. Bom, o objetivo ou a missão do IPDJ é a execução de uma política para o desporto e para a juventude, em articulação com as organizações desportivas, da qual necessariamente também faz parte, neste caso em particular, a Federação de Judo. Mas permita-me fazer aqui uma consideração prévia antes de ir às perguntas. O judo é uma grande modalidade em Portugal, é uma modalidade de várias conquistas, com um nível de olimpismo distinto até face a outras modalidades e merece ser discutido ao longo de mais de 4 horas na Assembleia da República, embora o objeto não seja propriamente do agrado genérico da modalidade, até não estamos a discutir conquistas, mas problemas, mas de facto é sempre importante quando trazemos estas modalidades e esta em particular à Assembleia da República. Uma segunda nuance tem que ver com a implantação territorial da modalidade do judo. É uma modalidade que tem uma implantação territorial distinta, com 16 federações ou 16 associações no nosso país continental e duas delas, aliás, nos Açores e na Madeira, portanto 18 associações no global. Eu dou o exemplo até da Associação de Castelo Branco, não é? E até temos grandes atletas, nomeadamente a atleta Normigo, que é uma cara absolutamente inconfundível na modalidade. Portanto, quer isto dizer que o judo tem uma representação e uma implantação no território ímpar e que merece, aqui na Assembleia da República, também a devida tutela e também nas políticas esportivas que o IPDJ promove. Dito isto, e indo em concreto ao assunto, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, parece-nos evidente, até daquilo que é público, que o IPDJ tomou, em devido tempo, todas as devidas diligências também, desde que a carta aberta foi exposta, e que essas devidas diligências se concretizaram em 2 instrumentos importantes. O primeiro instrumento, o do inquérito, e o segundo instrumento, o da auditoria. Na auditoria financeira, e o Sr. Presidente já densificou aqui, ou pelo menos tentou aqui densificar em resposta à Sra. Deputada do PSD, era importante observarmos se já há conclusões preliminares desta mesma auditoria, que, paralelamente ao inquérito que levou à destituição do Presidente da Federação, abriu também um novo inquérito esse, acessório, no seguimento do inquérito principal, que tinha que ver com questões de seleção desportiva e de uma eventual violação dos critérios de seleção estabelecidos pela própria Federação Portuguesa de Judo. E esta é uma questão absolutamente nuclear. Portanto, para além de questionarmos sobre o Presidente do IPDJ a cronologia dos factos desde o momento em que a carta foi colocada pública, todas as diligências que foram devidamente tomadas pelo IPDJ, de que forma é que essas diligências responderam ou não ao problema, queremos perceber se essas conclusões nos podem ajudar a perceber aqui na Assembleia da República melhor o problema e se de facto vão ao encontro da sua solução. Muito obrigado e até já. Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Soares Monteiro. Tem a palavra para responder o Sr. Presidente do Instituto do Desporto e da Juventude, Vítor Pataco. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Tiago Soares Monteiro, agradeço as questões que colocou e de facto, a nossa convicção é que fizemos aquilo que devíamos ter feito. Nós começámos com o inquérito, como é sabido. Esse inquérito foi aberto em 2 de setembro de 2022, foi encerrado em 14 de novembro de 2022. Desse inquérito resultou a destituição do Presidente por 2 razões muito objetivas. Uma, porque efetivamente contratou o filho para prestar serviços na Federação e também se comprovou que exercia cumulativamente a função de treinador, coisa que não pode ser. Havia uma terceira coisa que estava relacionada com o facto de ele exercer também a função de presidente do Clube de Judo de Coimbra e essa situação não foi comprovada no inquérito. Portanto, este inquérito teve um resultado muito
objetivo que resultou efetivamente no facto da Assembleia Geral ter sido obrigada a destituir o Presidente. Depois iniciámos o processo de auditoria. Este processo de auditoria era a nossa convicção que em fevereiro nós poderíamos, enfim, estar hoje aqui a dar as notas finais desse processo. E aqui, precisamente porque, do nosso ponto de vista, este exercício de fiscalização deve ser feito também com algum tempero sobre aquilo que é a preocupação dos principais destinatários da gestão de uma modalidade, que são precisamente os atletas, os seus treinadores, e, portanto, a realização da auditoria, se nós e podíamos ter feito, o auditor perguntou-nos: posso encerrar a auditoria ou o Instituto aceita uma prorrogação? Se nós tivéssemos encerrado a auditoria no dia 20 de fevereiro, como estava previsto, isso teríamos que extrair consequências. E a principal, ou das principais consequências, uma delas seria cancelar qualquer transferência financeira, o que colocaria em causa a própria preparação dos atletas olímpicos, aqueles mesmos que levantaram todas as questões, e poderia também pôr em causa o próprio Estatuto de Utilidade Pública Desportiva, que lhe confere um conjunto de poderes, ainda que a Federação se encontre debaixo desta investigação, que, do nosso ponto de vista, importa salvaguardar, e por isso, ponderadas as duas situações, de dizer ao auditor: não senhor, encerre e vamos retirar daí as consequências, optámos pela segunda, que é prorrogar o prazo da auditoria, considerar já, ainda que eles vão ter que ser considerados no final da auditoria, porque esta auditoria tem algumas particularidades. Ela foi feita para o ano 2021 e 2022, mas também vai buscar um conjunto de elementos e transferências financeiras específicas de 2016 até 2022, precisamente para procurarmos clarificar se houve transferências para o Presidente agora destituído, para o seu filho e também, na altura, a queixa também resultava nisso, para a sua mulher. E, portanto, a Federação não conseguiu fornecer esses elementos e outros elementos relativamente ao exercício de 2022. E, nesse contexto, entendemos que era mais sensato prolongar esta auditoria, até por razões também, eu diria, de contratação pública. Nós teríamos sempre que o fazer e teríamos que contratar novamente, também a acumular com esta consequência. Portanto, eu não sei se respondi relativamente à questão do inquérito, portanto, mantendo a cronologia, nós, para além desta auditoria, efetivamente, extraímos do próprio inquérito inicial, do primeiro inquérito, como eu já aqui mencionei, a questão da violação, um segundo inquérito relacionado com a violação dos critérios que são da própria Federação, e isto porque houve uma queixa concreta durante o próprio inquérito inicial, e esse inquérito não está ainda concluído houve aqui também uma situação de fragilidade da nossa auditora, porque teve, enfim, um problema familiar e ela prolongou aqui um bocadinho o inquérito. De qualquer maneira, ele foi iniciado em 6 de dezembro de 2022, ainda antes de iniciar o processo eleitoral, e, portanto, encontra-se em curso e nós esperamos que ele seja concluído também com a maior brevidade e daí também extrairemos todas as consequências que dele possam decorrer. Muito obrigado pela resposta. Tem a palavra agora do Grupo Parlamentar do Partido Chega, o Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente do IPDJ, Vítor Pataco, e na tarde já longa vou de imediato às questões. Em relação a todo este caso dos judocas portugueses, da carta aberta por eles dirigido, em que acusam a Federação e principalmente o seu Presidente, isto é, o Presidente destituído, Sr. Jorge Fernandes, já tinha conhecimento do caso ou foram chegando internamente críticas ao IPDJ por parte de atletas? E não falo apenas dos atletas que redigiram a carta aberta, mas sim de todo o universo de judocas federados. É que, de facto, na nossa opinião, e ainda para mais depois das audições que fomos tendo, todo este caso, à partida, mostrou ser de enorme gravidade.
mas efetivamente o denominador comum aqui presente passa sem margem para dúvidas pelo Presidente destituído. Isto é, em agosto temos o conhecimento de tal carta aberta, todo o mediatismo que o caso ganha, culminando, entretanto, com a destituição do Sr. Jorge Fernandes por clara violação do regime jurídico das federações desportivas e que está a gerar a confusão tremenda com as eleições convocadas, desconvocadas, pedidos de demissão. Um autêntico caos numa altura em que se pretendia ser de foco máximo na entrada do último ano da preparação olímpica. Ainda para mais, numa modalidade que é sempre muito querida dos portugueses e que já grandes alegrias trouxe a Portugal. Gostaria então de reafirmar a questão de se já tinham conhecimento do caso antes da referida carta aberta e se já tinham recebido outras queixas e denúncias. Passando às eleições, como se sabe e já afirmámos, o Sr. Jorge Fernandes foi destituído. Também já sabemos por que razão. Aquilo que gostaria de perguntar vai no sentido de perceber como é possível um anterior dirigente ter sido destituído por tais razões e voltar a ser candidato. Não considera que deveria ser impedido, pelo menos num período considerável de nojo, de ser agente ativo no desporto? E ainda, em relação às eleições, gostaria que pudesse esclarecer o que se está a passar, pois o antigo Presidente alega que o Secretário de Estado e o Sr. deveriam ter sido demitidos, que as eleições são ilegais. O que nos tem a dizer sobre este tema? A terminar, uma pergunta que os meus colegas deputados já aqui ouviram, mas que não deixei de realizar sobre um tema que achamos preocupante e à qual responderá se assim quiser. Nos últimos tempos temos assistido a vários atletas que, sendo biologicamente de um sexo, realizaram a transição do mesmo, passando dessa forma a participar na categoria que não é coincidente com o seu sexo biológico. O caso mais famoso tem sido a nadadora Lia Thomas, que é biologicamente um homem, mas tem participado na categoria feminina e batido inúmeros recordes. Portanto, caso queira responder, o que pode partilhar o Sr. Presidente do IPDJ sobre este tema. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Antes de passar a palavra ao Sr. Presidente do Instituto de Desporto da Juventude, reafirmar aquilo que o Sr. Deputado acabou de dizer. Esta pergunta, manifestamente, excede o âmbito desta audição e, portanto, o Sr. Presidente só responde se assim o entender. O Dr. Vítor Pataco tem a palavra para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Jorge Galveias. Resposta curta. Efetivamente, não tínhamos conhecimento, só tivemos conhecimento objetivo das queixas, com a carta aberta. Foi um alerta, eu diria, corajoso de um grupo de atletas, porque eu não posso deixar de sublinhar, para quem conhece o meio desportivo, não é um registro muito regular. Os atletas normalmente vivem no seu mundo, têm receios, os próprios treinadores, e, portanto, eu diria que este grupo de atletas, de facto, acabou por ter um ato muito corajoso, que lançou um alerta e que, eu diria, nos faz hoje estar aqui a discutir aspectos com alguma relevância e, especialmente, a idoneidade que, efetivamente, as organizações desportivas devem ter para que se inspire confiança em todos aqueles que conduzem essas organizações, que têm responsabilidades de natureza pública e que, por essa razão, devem ter, um comportamento que seja exemplar e que não suscite qualquer dúvida do ponto de vista da condução dessas organizações e da relação que têm com os seus agentes, sejam eles atletas, treinadores ou outros dirigentes, clubes, etc. E diria até com outras organizações, como é o caso do próprio Instituto, em que publicamente fomos objeto de alguma, de alguma controvérsia e de algum maltrato, diria, por parte, neste caso, do Presidente do Instituto da Federação. E, portanto, de facto, quando nós tivemos conhecimento, não apenas da carta, mas depois de uma queixa objetiva, atuámos em conformidade. Relativamente à questão de poder voltar a ser candidato, obviamente que eu posso ter uma opinião pessoal, mas nós temos um normativo e, de facto, não há nenhum normativo que impeça que ele possa voltar a ser candidato. Neste momento, com a decisão que está em cima, que foi proferida pelo Tribunal, do nosso ponto de vista, ele não pode ser candidato. E não,
Portanto, como não pode ser, eu acredito que ele não vai ser candidato, é aquilo que eu lhe posso dizer sobre esta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra agora do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente do Instituto Português de Desporto e da Juventude. Como já disseram, as audições já vão longas, muitas das perguntas que também teria para fazer já foram colocadas e por isso vou diretamente àquelas que me sobram e por isso mesmo começar por perguntar se, no seu entender, o conflito que existe neste momento entre os judocas e a Federação Portuguesa de Judo pode ter já prejudicado ou pode vir a prejudicar aquela que será a nossa participação olímpica nesta modalidade. Qual tem sido a intervenção concreta do IPDJ para solucionar este conflito? Que passos é que devem ser dados de imediato para a resolução deste problema? Já disse que existiu uma má gestão na Federação Portuguesa de Judo, que era uma das minhas questões e por isso não vale a pena. Perguntar se o IPDJ tem agido sempre com a total autonomia que lhe é conferida na lei ou se tem sentido condicionado de alguma forma naquela que é a sua missão. Como é que reage à acusação do ex-presidente Jorge Fernandes de se ter envolvido no processo eleitoral em curso na Federação Portuguesa de Judo? Como é que comenta as declarações do presidente do Comitê Paralímpico de Portugal, João Manuel Lourenço, que admitiu existirem dificuldades na renovação de atletas e que pôs em causa a nossa participação nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028? Sim. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Tem a palavra para responder, também em 3 minutos, o Presidente do Instituto de Desporto e da Juventude, Vítor Pataco. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Patrícia Vaz, do ponto de vista começando pelo fim, do ponto de vista da autonomia, o Instituto tem a sua autonomia, tem agido sob essa... Enfim, tem a tutela, como é óbvio, mas tem a sua autonomia e ela tem sido respeitada e toda a nossa iniciativa nesta matéria foi precisamente no quadro dessa autonomia e, portanto, não há absolutamente nada a apontar nessa matéria. Relativamente... perdi-me aqui na segunda questão, peço desculpa, mas relativamente a esta questão do CPP, diria que é uma questão lateral a esta, porque o comentário do Sr. Presidente do Comitê Paralímpico tem a ver com um quadro específico do desporto paralímpico, neste caso, cuja base está está objetivamente mais estreita e ele deu um sinal de alerta e, portanto, o nosso entendimento é que pode haver razão da parte dele, mas ele próprio, o Comitê Paralímpico, neste caso, e todo o movimento paralímpico e a Federação Portuguesa de Desporto para Deficientes deverá fazer também alguma coisa em cooperação connosco, nomeadamente vamos fazer até um levantamento, ou a Federação, neste caso, vai fazer um levantamento e uma análise diagnóstica da situação, que vai ser acompanhada pelo Instituto. Sendo uma matéria lateral, não queria fugir à questão, porque ela é pertinente do ponto de vista do desenvolvimento desportivo e do ponto de vista da inclusão destes atletas e desta população. Do ponto de vista, eu peço desculpa, mas houve uma questão que me está aqui a escapar e eu não queria... Sr. Deputado Patrícia Gil Vaz, quer reforçar alguma das questões que colocou? Será a acusação do ex-presidente Jorge Fernandes em relação ao facto de se ter envolvido no processo eleitoral? Resposta fácil. Isso é totalmente... Eu, aliás, disse isso publicamente, é uma mentira, é uma afirmação absolutamente falsa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente do IPDJ, agradecendo já o conjunto de elementos que trouxe. Eu, nesta intervenção, gostaria de fazer três questões. E começava já por essas mesmas questões, indo já ao concreto. Uma primeira é, o IPDJ estabelece contratos com a Comissão Olímpica, com o Comitê Olímpico, peço desculpa, com as federações desportivas das diversas modalidades. A primeira questão que eu gostaria de lhe colocar é como é que o IPDJ faz o acompanhamento daquilo que é contratualizado. O que é que nós gostaríamos de perceber no âmbito destes contratos, inclusivamente para o programa olímpico, são determinados naturalmente objetivos, o que é cada compromissos que são também estabelecidos, são atribuídas relativamente a isso de verbas. Como é que é feito por parte do IPDJ que as verbas se destinam exatamente àquilo que está estabelecido por parte do contrato e como é que acompanha também o desenvolvimento desses mesmos contratos no que diz respeito ao desenvolvimento desportivo. Coloco esta questão por duas ordens de razões, porque há naturalmente aqui uma responsabilidade por parte das estruturas da administração central relativamente a estas matérias e à preparação ou ao acompanhamento. Relativamente à preparação e ao acompanhamento, como estava a dizer, mas preocupa-nos também porque há também depois um aspecto que consideramos que deve ser um objetivo de naturalmente de podermos ir mais longe no que diz respeito até ao desenvolvimento das próprias modalidades e de poder inclusivamente aumentar até em termos de números de atletas. Essa era uma primeira questão. A segunda questão, há pouco tivemos também a oportunidade de colocar ao Sr. Presidente do Comitê Olímpico e que se prende com o programa olímpico. Eu não estou a colocar só questões do ponto de vista do financiamento, mas para alcançar este objetivo, de podermos ir mais longe, trazer mais atletas, de desenvolvimento, de desenvolver no plano desportivo, o que é que, ou seja, como é que se pode alcançar esses objetivos e poder, de facto, no plano desportivo, podermos no nosso país ter um nível de desenvolvimento nas diversas modalidades. E uma terceira questão que gostaria de colocar prende-se com a questão do financiamento. São sempre matérias sensíveis. Financiamento, as questões que se prendem com os valores das bolsas, as questões que se prendem naturalmente com os treinadores, mas também com um conjunto de apoios que devem ser assegurados aos atletas no plano da saúde, o acompanhamento médico. Aliás, há pouco o Presidente do Comitê Olímpico chamava exatamente, alertava para a necessidade ou para a dificuldade que temos no nosso país do acompanhamento das equipas técnicas por um conjunto de profissionais na área da saúde e especializados nesta área do alto rendimento. A consideração que gostaria de fazer, já passou, já estamos nos 3 minutos, mas é muito breve, que é, para não repetir também o que já foi dito ao longo desta tarde, mas a grande preocupação com toda esta situação que se está a passar com os atletas do judo, com a Federação Portuguesa de Judo e o receio, de facto, que isso possa ter implicações depois no plano de desenvolvimento e inclusivamente implicações no programa olímpico que foi estabelecido, em particular para a modalidade do judo. E com esta preocupação, aquilo que nós entendemos é que naturalmente todas estas questões devem ser ultrapassadas porque o objetivo, obviamente, valorizar naturalmente o papel, o empenho, que o trabalho tem sido feito pelos nossos atletas, pelas equipas que os acompanham, mas são de facto preocupações e que obviamente neste caso concreto sendo responsável ou dirigente neste caso do IPDJ e tendo esta responsabilidade, como é que também avalia tudo isto? Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra o Presidente do Instituto de Desporto e da Juventude, Vítor Pataco, para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Paula Santos, vou tentar ser breve. Relativamente ao acompanhamento dos contratos-programa, os contratos-programa são instrumentos de compromisso. Portanto, é um compromisso, neste caso, entre a Administração Central, Desportiva e cada uma das entidades. No caso dos programas Olímpico e Paralímpico, esse compromisso está relacionado, é um compromisso plurianual que está relacionado com os Jogos Olímpicos e com os Jogos Paralímpicos e, portanto, existem um conjunto de objetivos que estão plasmados nesse instrumento de relação que é o contrato, mais o respectivo anexo que tem um regulamento e, portanto, a gestão dos programas Olímpico e Paralímpico são entregues a estas entidades superfederativas, com o financiamento público, enfim, que foi até anunciado e que foi ampliado neste quadriênio para os próximos Jogos Olímpicos, e o acompanhamento que é feito pelo Instituto é do ponto de vista da aplicação desse instrumento do ponto de vista financeiro e, obviamente, vamos aferindo também do ponto de vista desportivo. Nós não fazemos, no caso do Programa Olímpico e Paralímpico, não fazemos uma gestão direta e por isso é que entregamos essa gestão a ambas estas entidades, ao Comitê Paralímpico e ao Comitê Olímpico de Portugal. Portanto, o nosso acompanhamento será, eu diria, concomitante, mas é especialmente no final do ciclo olímpico em que avaliamos os resultados do compromisso que foi estabelecido entre ambas as entidades, e especialmente resultados de natureza desportiva. Avaliamos também, por exemplo, aquilo que é o grau de participação prevista e aquele que é concretizado, o equilíbrio entre a participação feminina e a participação masculina. Portanto, existem um conjunto de parâmetros que são avaliados depois no final deste trajeto até aos Jogos Olímpicos. Depois, nós temos uma relação também, com base neste instrumento, com as federações desportivas. E aqui também funcionamos em dois planos. Num plano relacionado com o desenvolvimento geral, com as atividades regulares, e temos um conjunto de indicadores de natureza mais quantitativa para, precisamente, empurrar, para promover o desenvolvimento e, portanto, qual é o nosso padrão de avaliação? É o número de praticantes, o número de clubes, o número de treinadores qualificados, o número de competições, se há praticantes em regime competitivo e, no caso dos clubes, se também têm filiações de atletas que fazem a prática informal da modalidade. Portanto, são um conjunto de indicadores, a distribuição geográfica da modalidade e, portanto, isto resulta depois num conjunto de estatísticas globais, mas também para cada modalidade. E, portanto, o nível de desenvolvimento da modalidade é aferido precisamente por estes indicadores de natureza quantitativa. Isto no caso daquilo que é a generalização da prática desportiva. No caso do alto rendimento, nós temos uma avaliação, o nosso instrumento de avaliação são fatores qualitativos e, portanto, são resultados, fundamentalmente resultados no plano internacional e, portanto, as federações são mais financiadas, são aquelas que têm praticantes com mais penetração no plano internacional e, portanto, que têm resultados desportivos com mais pressão e, por isso, também têm mais exigência do ponto de vista da preparação e, portanto, o financiamento está relacionado com isso. Por isso, no fundo, e respondendo também à segunda questão, essa medição do nível desportivo está relacionada com isso. Eu sei que já ultrapassei o tempo, havia aqui um outro aspecto ainda que faltaria. Vamos dar a oportunidade ao Sr. Presidente também para responder no final da audição, porque estamos a chegar lá. Voltamos ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, que foi o grupo requerente. Dava a palavra novamente à Sra. Deputada Joana Mortágua, agora por 2 minutos. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada. Já muito foi dito. Eu acho que há só 2 questões que eu gostaria de colocar, na verdade 3. Uma é se há alterações à lei, seja ela que gera as federações, digamos assim, as competências. O artigo 14º é aquele que confere ao Governo poder de fiscalização sobre as federações desportivas, mas se há alguns poderes de fiscalização para impedir situações como estas ou para dar instrumentos de fiscalização que
que nós poderíamos considerar. A segunda tem a ver com as várias auditorias que vão ser feitas e os vários inquéritos. Pergunto se há alguma que incida sobre as razões que levaram a uma insistência tão grande e, sobretudo, tão contra a vontade das atletas nos estágios em Coimbra. Se há alguma, não digo que haja suspeita, e se houvesse, eventualmente não a poderia dizer, mas se isso é uma das coisas que está a ser investigada em algum dos inquéritos. A segunda é se o IPDJ está disponível, ou se já o fez, para enviar ao Ministério Público eventuais conclusões que considere que, seja da auditoria, seja dos inquéritos, são matéria de foro criminal, bem entendido, porque pelo pouco que aqui já nos pôde dizer sobre a auditoria financeira, eu sou uma rapariga, uma mulher do campo, a minha mãe dizia sempre que cada cavadela, cada minhoca. E isto parece ser o caso na Federação Portuguesa de Judo e, portanto, pergunto-lhe se já enviaram ou se estão disponíveis para enviar alguma queixa ao Ministério Público. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Presidente do Instituto de Desporto e da Juventude, Vítor Pataco. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado à deputada Joana Mortágua pelas questões que coloca, bem pertinentes. Relativamente à alteração da lei, enfim, eu aqui tenho que me limitar à minha ação, portanto, não sou poder legislativo, portanto, não tenho conhecimento que haja prevista alguma alteração para este regime jurídico que está em vigor e que é aquele que nós temos que seguir. Nós fazemos várias auditorias. Esta auditoria foi uma auditoria especial e ela baseou-se precisamente nas razões que foram invocadas neste caso pelas atletas e outras informações adicionais que nós tínhamos. Por isso é que esta auditoria reveste-se de um caráter um bocadinho distinto de outras e, apesar de ser de 21-22, vai buscar elementos a 2016, porque era necessário verificar um conjunto de transferências, como eu já aqui mencionei, tanto para o Presidente agora destituído, como para os seus familiares, e, portanto, todos esses elementos, só depois de estarem coligidos, é que nós podemos chegar a conclusões. Uma das razões que foi invocada pelas atletas foi a tal duplicação de despesas. As primeiras conclusões não apontam para que haja duplicação, isto é, que não estejam contabilizadas em ambos os projetos. No entanto, do ponto de vista da gestão, obviamente que pode ser questionada a chave de repartição. Aquilo que as atletas se queixam é que algumas despesas do lado delas são contabilizadas no projeto olímpico. Isto é uma opção de gestão da Federação. Nós podemos questionar essa opção de gestão, mas eu diria que não se trata aqui do ilícito, trata-se de uma opção de gestão. Nós verificamos que, por exemplo, cerca de 32% do apoio global para o alto rendimento de seleções nacionais e projeto olímpico e paralímpico, que corresponde a cerca de 300 mil euros do apoio global à Federação, são aplicados no contexto geográfico de Coimbra, porque houve uma opção, mal ou bem, é que em tempo de pandemia, também já foi reconhecido pelos próprios atletas, teve resultados positivos, mas a insistência nesse modelo é que suscitou também esta reação dos atletas. E, portanto, é questionável, diria, do ponto de vista da gestão e das opções, mas essa também é a modalidade e são os responsáveis que terão que, fazer opções diferentes, sem prejuízo da nossa parte podermos opinar, mas não podemos exercer aqui nenhuma ação de obrigatoriedade para alterar esse caminho. Claro que neste momento nós temos que esperar pela conclusão da auditoria e todas as consequências que resultem dos resultados e das conclusões dessa auditoria, incluindo, obviamente, o envio para o Ministério Público, serão tidas em conta, porque é isso que teremos que fazer. É uma obrigação não apenas do Instituto, muitas vezes do próprio auditor, que quando detecta alguma coisa, ele próprio pode remeter e deve diretamente ao Ministério Público. Portanto, obviamente que teremos essas...
É uma interpelação sobre a condução dos trabalhos, Sr. Deputado. Não, Sr. Presidente, uma pergunta que me esqueci de fazer, mas que é muito, muito direta. Mas pode fazer por escrito e nós É entregamos ao tão Presidente direta e tem a ver com, acho que todos nós nos já colocámos, que era sobre a obrigatoriedade ou não da Federação ter um seguro para os atletas, um seguro de saúde. É só isto. Sr. Presidente, faz favor. Muito obrigado pela questão, que é bem pertinente. As federações são obrigadas a ter um seguro desportivo para todos os praticantes. As federações. Os atletas, como é o caso destes atletas e todos aqueles que estão inscritos no Registro Nacional de Alto Rendimento, têm um seguro adicional que é assegurado pelo próprio Instituto. E eles próprios podem acionar esse seguro. Portanto, em primeira mão, o seguro ativado normalmente é o seguro da Federação, e a Federação deve fazer isso, porque o seguro complementar para os atletas de alto rendimento deve e pode ser acionado pelos próprios. Portanto, no fundo, há aqui eu diria, um benefício adicional para os praticantes que estão no Registro Nacional de Alto Rendimento, que é ter este seguro adicional, que é um seguro de saúde, que tem coberturas adicionais, que cobre também lesões e portanto, pode ser acionado pelos atletas. Muito obrigado, Sr. Presidente do Instituto de Desporto e da Juventude, pela forma como respondeu, creio que, se não a todas, já a generalidade das perguntas. Também há intervenções com muitas perguntas. Penso que ficamos esclarecidos. Chegamos ao fim desta longa maratona de audições. Amanhã retomamos este mesmo tema com a audição ao Sr. Secretário de Estado do Desporto e agora retomaremos a nossa ordem de trabalhos. Também tem mais 12 pontos. Eu queria apenas pedir desculpa a todos os deputados, se há pouco na audição ao antigo Presidente do Judo, extrapolei as minhas funções, mas se entenderem, penitencio-me publicamente por isso. Vamos fazer uma pausa de 2 minutos, retomamos já os trabalhos.